Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje nós vamos conversar com a ginecologista e obstetra, doutora Camila Marques. Tudo bem, Olá, doutora? tudo jóia? Muito prazer em receber você aqui, tá Prazer é certo? meu de estar Ficamos participando. muito agradecidos pelo seu tempo para a gente bater esse papo que vai ser uma conversa Eu que sobre um tema agradeço. que eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas mulheres vão entender, vão ter dúvidas e vão prestar atenção aqui na nossa conversa, porque é endometriose, né? Sim, Endometriose. Então, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. eu que agradeço. Como é que a gente pode eh, mensurar como a endometriose ela impacta na vida das mulheres, principalmente? Cara, eu gosto de dizer que a endometriose ela é uma doença que impacta em vários aspectos, porque ela pode impactar negativamente no relacionamento da mulher, Hum, na questão da produtividade dela, porque influencia no mercado de trabalho mesmo. A sim. mulher começa a faltar trabalho porque tem muita dor, tem muita cólica. Ela influencia na capacidade da mulher conseguir ser mãe, conseguir ter um filho, conseguir Hum, constituir uma família ou não. Então a gente costuma dizer que ela é uma doença que ela pode dar, ela dá uma dor física e ela sim. pode dar uma dor na alma também da Hum, mulher, nesse intuito de, poxa, eu não consigo gerar um filho. E é uma doença extremamente prevalente, né? Muito comum. Os estudos apontam em torno de 10% das mulheres, e eu ainda acho que é um número que é bem. É, 10% os dez estudos. por cento é o que falam os Certo. estudos, mas Hum, eu acredito, assim como vários outros médicos que profissionais, estudam sim. bem isso, vários profissionais, que o número é bem maior. Por quê? Porque ainda temos um subdiagnóstico muito grande. Hum, Por mais que esteja mais na mídia, alguns artistas, né, levaram isso de forma mais importante recentemente. Teve a Anitta, teve aquela Larissa hum, Manoela. sim. Isso é bem bacana, porque gera mais discussão sobre o tema. Muitas mulheres que não conseguiam falar com os médicos delas sobre isso em consultas começaram a pensar: poxa, então será que eu também não tenho essa doença? Eu também tenho muita cólica, Começaram a se né? identificar, Pois né, com estão dizendo que aquilo. ter cólica não é normal, então Hum, peraí, não é normal a dor que eu sinto? E aí muitas pessoas começaram a levar esses questionamentos para os médicos, porque às vezes a gente sabe que é muito corrido e tem consultas que às vezes por serem mais rápidas o médico não entra muito nesse aspecto. Se eu não sim, questionar muito sobre uma dor menstrual, muita mulher vai normalizar a dor menstrual. sim. Ela não tem noção muitas vezes de que não é normal sentir isso. Por quê? Se a gente parar para pensar, é muito cultural, cara. As nossas avós falavam para nossa mãe: não, mulher, tu tá menstruada, isso é Isso é cólica. normal, né? Isso é só cólica. Hum, Aí a nossa mãe falou pra gente também. Eu passei por isso. Não, Camila, isso é só cólica. E eu tenho endometriose, tá? sim. Não, Camila, isso é só cólica. Não toma aqui um anti-inflamatório, pronto e tal. E não, e a gente tem que parar de normalizar A sentir dor, dor. certo. Nenhum contexto de dor é normal. Então, é muito grave porque tem esse aspecto cultural muito forte. As próprias mulheres não valorizam a queixa. Sim. Então, para elas isso não é importante porque ela passou a vida ouvindo que é normal. Hum. Então, é uma coisa que ela não leva para consulta muitas vezes. Então, eu tenho um hábito muito enorme de perguntar: tu sente cólica? Não, doutora, só aquela cólica normal. Mas peraí, como é que é a cólica normal? Me explique aí O para eu te que é dizer se é normal pra normal você, mesmo né? ou não. Tô desmaiando aqui, né? Normal. Então, né, uma dor que chama a atenção, que compromete compromete teu rendimento no trabalho, ou tu tem que parar Compromete a de sua rotina, sua né? rotina, tu Hum. tem que parar de fazer algo para poder se deitar, ou para sempre tem que tomar um remédio todo mês, né? Tenho que parar aqui um pouquinho, fica em posição antálgica, assim, aquela coisa que não tá legal. Isso não é normal, Não gente. pode normalizar. Não, jamais. Então, a endometriose, a característica é a dor. É isso? Vamos entender assim o que é exatamente a Existem alguns endometriose. sintomas que são Hum, bem comuns. Dentre eles, o mais comum é a dor, a gente chama dor pélvica crônica. Por quê? Porque é certo. uma dor que geralmente ela já vem arrastada, né, de muito tempo. Muitas mulheres sentem desde a primeira menstruação, que a gente chama menarca. Sim. Algumas outras não. É o sintoma mais comum? Sim. É obrigatório ter para eu ter endometriose? Não. Hum. Existem mulheres com endometriose que a gente tem como único sintoma a dor quando tem relação sexual. Mas não Como tem dor no momento da menstruação. pode não ter?
Olha Então, que não é interessante. uma receita de bolo, entende? Entendo. Como existem mulheres que têm um diagnóstico pesquisando por que que não engravidaram ainda. Na questão da infertilidade, é importantíssimo fazer o exame de endometriose, porque em torno de 40% das mulheres com endometriose vão ter dificuldade para De engravidar. engravidar, certo. E aí vai, dentro da investigação, sempre vai o exame, né? Que é geralmente ou é o mapeamento para endometriose, ou a gente vai falar sobre isso mais tarde, eu acho, ou uma ressonância. Então, muitas mulheres têm o diagnóstico nesse contexto de por que que eu não engravidei ainda, né? Tem alguma coisa errada. Não tem cólica, não sente Não sente nada. dor, não sente no Não. desconforto. Então, o mais comum é ter a dor menstrual, que chama a atenção, aquela dor cíclica, né? Menstruei, vem a dor. Menstruei, vem a dor. É o mais comum. Dor durante a relação sexual é algo bem comum também, principalmente durante uma penetração mais profunda. É a queixa mais comum, mas isso varia muito. Tem mulher que tem dor quando tem orgasmo. Tem mulher que tem dor. Desagradável, né? Já pensou? Tu, Meu assim, Deus, tu no quer ter o momento da prazer, do mas aí- poxa, eu vou ter o prazer, mas vai doer depois. E ela né? já sabe que vai doer, Ela né? já sabe. Tem mulher que tem dor no dia seguinte à Da relação relação sexual. sexual. Então, varia um pouquinho, mas o mais comum é a dor na penetração profunda. Tem gente que tem alterações intestinais cíclicas, como assim, menstruei, diarreia. Né? Ou, um pouquinho antes de menstruar, começa a barriga a distender, aquela barriga inchada. Sim. Tem mulher que diz assim, doutora, parece que eu fico um número ou dois maior assim na roupa. Eu visto 40, eu visto 42, 44 quando eu tô Empachado. perto de assim. menstruar. Aquela sensação de má digestão, barriga inchadona, assim. Acontece. Ou a dor para evacuar, que a gente chama de isquesia. Muito comum também. Na hora mesmo de evacuar. Tem relatos de pessoas que desmaiam no banheiro quando vão fazer cocô, né? E é uma coisa que é assim, pode começar no período menstrual, ser de forma cíclica, né? Sim. Dessa forma. Mas com o avançar da doença, isso vai virando acíclico. Então, tem mulher que já diz assim, doutora, mas eu tenho dor antes, durante e depois. É da depois? endometriose mesmo? E às vezes, sim, é porque o negócio já avançou. Né? A gente Já não tá conseguiu evoluindo. controlar a doença, ou teve um diagnóstico tardio, ou foi uma endometriose que realmente avançou de forma mais rebelde, e aí isso pode acontecer. Então, a dor, ela deixa de ser cíclica, né, com o avançar aí a progressão da doença. É uma doença bem E devastadora, interessante, tem muitas sabe? características que realmente eu só acho que muita gente não sabe. Né? Essa de você ir no banheiro e sentir dor, ser diagnosticado como endometriose, de relação sexual, você ter o orgasmo ali e posteriormente ter dor. A história da Difícil dar um alteração diagnóstico, intestinal né? é engraçado, porque eu sempre pergunto e tem muita gente que é mesmo, doutora, eu sinto. Sabe? Olha Mas que algo que interessante. normaliza total. Então, assim, é muito comum. A gente tem uma mania também de normalizar aquilo que não é para ser normal, né? Você Demais. acostumou, o corpo vai se adaptando e tal, e você vai... Aí, pra completar, tem uma amiga que diz que é parecido também, e Então a gente tem que vai. lembrar, poxa, endometriose, 10%, é muita gente. Então, sempre tem uma amiga que diz que sente parecido, aí, então é normal, né? A minha amiga também sente tudo. Minha mãe sentia também isso, deve ser porque normal. a gente, talvez as mulheres devam ligar muito a endometriose à cólica mesmo, né? Aquilo como a gente conversou no início, a cólica. É o mais comum. É o mais comum. O sintoma mais comum é a dor pélvica cíclica, é a cólica, que é a dor menstrual. É o começo, às vezes, né? Isso aí, se eu não fizer nada, pode evoluir para um quadro clínico bem florido. E ela pode, assim, é uma dúvida, ela pode ter essa dor de cólica e tem em conjunto também uma dor na hora da relação sexual, e tem em conjunto sim, também dor quando não... vai ao banheiro. Olha só, infelizmente uma coisa não exclui a outra. Então, o mais comum é a queixa não ser única, não. Puxa vida. Geralmente, a paciente vem queixando de várias coisas, né? A cólica é o mais frequente, mas a dor na relação sexual também é algo que é muito velado, porque é mais do que a cólica, é algo que a paciente nunca traz, assim. É difícil ela chegar com essa queixa. Doutora, eu tô aqui porque eu não aguento mais, porque toda vez que eu vou transar eu tenho dor. É difícil. Então, a gente tem que ir tentando entrar devagarzinho no assunto, muitas vezes, porque ela não vai chegar com essa questão. É raro acontecer, mas é uma queixa muito, muito, muito comum. Muito. E vai devastando, às vezes, o relacionamento, né? Muitas vezes. Porque, imagine, a mulher, ela tem essa carga da sociedade, esse peso do papel que ela acha que ela tem que cumprir no relacionamento. Sim. Então, ela pensa, pô, mas peraí, eu sou casada, não vou nem ser mais mulher pro meu marido? Então, a gente escuta muito isso, infelizmente. Como assim? Eu não vou mais ter relação? E aí, ele vai procurar na rua?
E que tipo de mulher eu sou? Uma pressão interna, É uma pressão né? que ela Ela mesma se faz cobra, sobre né? ela, né? Ela mesma se cobra. E às vezes o parceiro, a parceira também não colabora, né? Uhum. O parceiro às vezes não compreende, a mulher tá dizendo que dói, ele acha que é frescura, ele acha que é porque ela não quer, ele acha às vezes que ela tem outro. Meu É Deus. muito complicado, cara. Por isso que é importante muitas vezes a gente trazer o parceiro ou a parceira na consulta. Eu peço demais. Traga o marido para eu Pra conversar. poder entender, né? Poder ter o... Não é fácil. Aí imagina tu, num momento que é pra ser legal, de tu sentir prazer, tu tá fingindo Que tá sentindo... que Tá tá com... gostando E na realidade pra sentindo gerar o dor prazer ali. no outro, tu finge e tal, e aquilo vai piorando. Porque eu fui pra uma relação sexual, só senti dor, eu não vou ter vontade de fazer mais. Aí qual é o problema? A mulher chega, mas doutora, faz aí um negócio pra eu ter vontade de novo de namorar. Aí, bicho, a gente tem que fazer ser legal de novo. Tem que fazer ser bom de novo, pra poder ter mais vontade, É né? interessante, doutor, eu comecei aqui a conversa imaginando que a endometriose, é, como você falou no início, muito ligada à dor, né? À cólica e tal. A gente tem essa cultura, né? De pensar isso. Mas hoje eu tô percebendo, agora, no decorrer da nossa conversa, que ela afeta também muito o psicológico da mulher, né? Muito. É uma dor Demais. física e dor da alma também, né? Dor na alma em vários sentidos. Hum. Tu imagina que tu começa a faltar no trabalho, porque tu tem dias que tu tá realmente incapacitado, tá com muita dor. Aí tu falta, tu botou um atestado. Aí depois acontece de novo, acontece de novo. Tu começa a ser julgado pelos teus colegas. Ó, fulaninha ali, né? Essa daí vive com cólica, né? Já com o ar do julgamento. É. Então, assim, a pessoa é julgada no trabalho, a pessoa é julgada no relacionamento, a pessoa é julgada em vários aspectos da vida Ela se dela. julga, né? Ela se julga. Imagina quem não tá conseguindo engravidar. E aí, muitos anos de casamento e tal, aí começa a pressão dos amigos. Social, da e família. a sogra, aí vem a mãe, cadê? Não vai ter filho? Às vezes nem sabe que a pessoa tá tentando há um tempão e já com um processo de sofrimento, né, em cima disso. Cara, é tão complexo, É muito né? complicado. E como é, o que é que ocasiona, assim? O que é que realmente, realmente, o que é que causa a endometriose? Por que ela existe? Pra gente entender o que causa, a gente nivelou, né? O que é a endometriose, né? A endometriose é quando eu tenho um tecido que era pra estar só revestindo o útero por dentro, que a gente chama endométrio, ele tá fora do útero. Em aonde? Então é pra ele ser interno e aí... Imagina uma cavidadezinha. Aí imagina como se fosse um tapetinho que reveste essa cavidade aqui por dentro. Esse tecidinho, em vez de estar aí revestindo o útero por dentro, ele pode estar em qualquer lugar. É mais comum na pelve, mas ele pode estar literalmente em qualquer lugar. Já vi estudo de um relato de caso de uma mulher que tinha um foco no lobo da orelha. Então, endométrio no lobo da orelha? Sim, no lobo da orelha. Eu tô falando raro, mas só pra tu entender que pode estar em qualquer lugar. Não necessariamente lá no útero. Não necessariamente. E aí, como é que acontece? Existem algumas teorias, que umas já comprovadas, outras ainda em andamento, assim, mas o que é mais, o que a gente já sabe como um conhecimento já consolidado? O endométrio, quando descama, vai virar menstruação. Uma parte desse endométrio, ele não vai sair na menstruação, ele vai refluir e vai pelas trompas e esse sangramento vai cair na pelve. Quando isso cai na pelve, cai sangue, cai célula do endométrio. Numa pessoa que não tem uma genética para desenvolver a doença, vai ser reabsorvido, nada vai acontecer. Em quem tem a genética para ter a doença, esse tecido vai se implantar. Se implantou ali. E ficar acumulando, é isso? Se implantou ali. O que acontece mês a mês? A endometriose ela é uma doença estrogênio dependente. É um tipo de hormônio que todo mês, em uma época do ciclo menstrual, ele vai ter um pico. E quando esse pico ocorre, eu tenho um estímulo para a doença avançar. Então, começam com pequenos focos, mês a mês, menstruação a menstruação, e vai tendo estímulo para isso aí, ganhando mais terreno. Onde eu não tenho foco, eu posso começar a ter. Ele pode se espalhando por contiguidade, para onde está perto. Mas se esse tecido cai na corrente sanguínea, cai na corrente linfática, perdi a noção de para onde isso pode ir. Por isso que eu te falei, pode estar em qualquer lugar. É mais comum na pelve, porque é mais comum essa disseminação. A concentração fica lá, né? Sim, porque imagina, né? Começa a refluir, vai cair primeiro aonde? Ali por trás do útero. Então, é bem comum focos por trás do colo do útero, por trás do canal vaginal. Lembrando que o intestino reto tá ali muito pertinho, né? Então, por isso que é bem comum lesões intestinais de endometriose. Por isso que se tu perguntar assim, Camila, endometriose é muito grave? Pode matar, por exemplo? Eu vou dizer, cara, depende. Onde é que eu tenho lesão? Qual é o tamanho dessa lesão? Onde ele foi parar, né? Onde ela foi parar? Sim. Se eu tiver uma lesão intestinal e ela começar a aprofundar muito na luz intestinal, eu posso ter uma obstrução intestinal. Isso é gravíssimo. E eu posso ter uma endometriose
tão leve. O paciente ali entrou em tratamento, tá ótima, não tá mais sangrando, não tá mais sentindo nada, vida que segue. Entendeu? Então, assim, tanto o quadro clínico é muito florido, assim, de possibilidades, como também o que vai acontecer com o tempo, como é que a paciente vai tratar, tudo isso depende de várias questões. Corrija se eu tiver errado, mas como ele vai, meio que isso é um processo mês a mês que vai acontecendo, então pode ocorrer, assim, no início, quando a mulher começa a menstruar, ela pode ter um nível de endometriose, mas com o tempo isso vai piorando? Com certeza. É isso. O mais clássico é a dor, ela tem uma piora progressiva. É bem incomum o contrário acontecer. Da Já mulher dizer que já tipo, eu morria de cólica na adolescência, não sinto mais. É difícil pra caramba. Agora, o que acontece? E é comum, pacientes que por motivos de contracepção, eu tava tomando ali meu anticoncepcional e tal, e a maioria dos contraceptivos, eles reduzem o fluxo menstrual. Sim. E nessa redução de fluxo, eu posso ter uma cólica amenizada, então dá uma mascarada nos sintomas. Por isso que há mulheres que só vão mesmo descobrir quando vão tentar engravidar, porque ela vai tirar ali o método contraceptivo que tava meio que mascarando, entendeu? Tava botando o problema para baixo do tapete. E como é que a gente sabe que é endometriose? Mais pelo relato da mulher ou existe exames? Como é que seria isso? Antigamente, olha só como, graças a Deus, as coisas avançaram. A gente precisava de uma amostra de tecido. A pessoa tinha que operar, tinha que ir para uma laparoscopia para eu ter uma biópsia e aquilo ali dá endométrio e eu dizer endometriose. Aí, com o tempo, o diagnóstico virou por exames de imagem, mas a gente já avançou mais e hoje eu posso dar o diagnóstico clínico. Então, pelo quadro clínico da paciente, eu já posso dizer, tu tem endometriose. E aí o exame de imagem vai me servir para quê? Para eu ter noção quão grave é o problema. Aonde está acometendo? Eu tenho que operar? Eu estou tendo prejuízo de algum órgão nobre? Ou eu posso tentar um tratamento clínico aqui com tranquilidade? Então, o diagnóstico hoje eu posso dar só de conversar. Olha como é importante a conversa. Né? Só de conversar com a minha paciente, eu já digo, cara, tu tem endometriose. Agora vamos saber como é que tá o problema, né? Qual é o nível? Qual o nível do problema? Sim. E como é que a gente vai conduzir? Aí o exame de imagem é importantíssimo. Por isso que o nome é mapeamento para endometriose, né? Que é um tipo de ultrassom especializado. A gente vai mapear a mulher e ver onde é que tem lesão. E pode ter em muitos lugares, né? Em muito lugar. E mas essa dor da cólica, por exemplo, quando é cólica, teoricamente, é porque o tecido tá ali, o endométrio tá ali na... Sabe como é que funciona assim a cólica? Sim. Imagina que, na menstruação existe um processo inflamatório natural da menstruação, certo. Que é para acontecer ali lembra que eu falei, endométrio é o tapetinho que reveste o útero por dentro, é como se fosse uma inflamação controlada que acontece só ali dentro. Mas aí, na endometriose, eu tenho esse tecido em um monte de canto. E aonde eu tenho endométrio, vai ter inflamação e vai sangrar e vai ter dor. Então, se eu tenho um monte de tecido endometrial espalhado, aonde tem, vai ter mais dor, vai ter inflamação, e é por isso que tem essa dor desproporcional, muitas vezes, né? Tem mulher que vomita de dor, tem mulher que desmaia de dor, tem mulher que todo mês está na emergência para analgesia venosa, porque o remédio via oral não faz efeito mais de nada, né? É desesperador, cara. Quem já sentiu, como você está... desesperador. Eu já desmaiei no banheiro de dor. Isso acontece todo mês. Assim, às vezes não é tão grave, né, com intensidade um pouco maior. Pode variar muito, porque assim, como é uma doença inflamatória, ela varia muito até com o que tu come. Por isso que tem que ter um entendimento muito grande da paciente do que é o significado de uma doença inflamatória e uma doença crônica. Se você tem uma doença inflamatória e você consome alimentos pró-inflamatórios, tu vai piorar, tu vai sentir mais dor. Se tu tem um estilo de vida bem assim, nada saudável, tu é sedentário, tu come errado e tal, tu vai ter mais sintoma, provavelmente. Então, existe uma linha de tratamento que é mais voltada para essa questão de estilo de vida, que eu sou super a favor, né? Que é o quê? Focar na parte nutricional, diminuir alimentos pró-inflamatórios, atividade física, cuidar da saúde emocional, como é que tá a noite de sono. Assim, o sono impacta, né? Muito. O sono impacta na saúde. Tudo, né? Em como impacta na saúde, vai impactar na endometriose também. Então, a gente tem que dar atenção à saúde da mulher como um todo. Então, o tratamento da endometriose, ele tem que ser multidisciplinar. Eu dependo da nutricionista, eu dependo da fisioterapeuta, muitas vezes, fisioterapia pélvica fundamental. De uma educação física
do educador físico, assim, é um acompanhamento realmente em várias áreas, não só o médico, várias áreas também de outros profissionais da saúde. Mas além dessa mudança, né, de hábitos, né, alimentares, de rotina, né, como exercício físico, melhorar, né, a alimentação, qual é o tratamento hoje mais eficaz? Para isso, existem vários tratamentos? Ou Depende do meu objetivo, né? Assim, o que a gente quer muito? A gente quer cortar o ciclo vicioso que faz a doença piorar. Lembra que eu falei assim, tem um tipo de hormônio, que é o estrogênio, que faz a doença ir avançando. Então, se eu puder cortar esse pico desse estrogênio, cortar o ciclo da doença avançar, eu tenho uma chance de estabilizar e até melhorar. Então, quando eu passo medicamentos hormonais, o intuito é muito que esse. Eu quero bloquear a menstruação, mas mais do que isso, eu quero bloquear o hormônio que estimula a doença a avançar. Então, quando a gente passa, tem um medicamento que é bem comum, que é o Dienogest. Inclusive, antigamente, ele era colocado como uma superioridade frente a outros medicamentos hormonais. Hoje em dia, a gente viu que não tem essa superioridade, posso já falar mais sobre isso. Mas qual é o intuito do Dienogest? Deixar a mulher sem ter esse pico de estrogênio. Vai como se fosse, como se eu jogasse água no incêndio. Entendeu? Eu quero apagar esses focos de incêndio. Então, eu começo a diminuir o processo inflamatório. Isso vai acontecendo gradativamente. Sim. E a mulher consegue ter uma melhora clínica na maioria das vezes. Na maioria absurda das vezes. Hoje, a gente não tem uma superioridade mais desse medicamento. Já foi colocado em pé de igualdade. Outros métodos hormonais. O DIU hormonal é uma alternativa super viável na maioria dos casos. O DIU hormonal, como seria? O DIU é um dispositivo que a gente bota dentro da cavidade uterina. Ele vai soltando um hormônio que chama levonorgestrel. Dose baixinha, mas é uma dose bacana para controlar a endometriose. Na maioria das vezes dá certo. Em todas, não. Exemplo, paciente que tem lesões intestinais, paciente que tem endometrioma ovariano. Tem alguns casos que a gente não vai gostar do DIU como uma opção, como a primeira opção, digamos assim. No endometriose mais leve, é uma opção muito legal, porque o hormônio que é liberado pela via uterina não tem tanto efeito maléfico para o organismo da gente como o via oral, que vai ter, pelo mecanismo de primeira passagem hepática, alguns efeitos deletérios, né, fatores de coagulação e tal. E via uterina, a gente não tem esse efeito sistêmico. Então, é mais saudável, sim. Mas é para todo mundo? Não. Por isso que tem que individualizar cada caso, né? E dependendo da paciente, infelizmente, às vezes eu tenho que indicar a cirurgia logo de cara. Exemplo, se eu pego a paciente que no exame dela me mostra acometimento de ureter, eu posso perder um rim. Então, isso é gravíssimo. Se eu pego já uma lesão intestinal com mais de 50% da luz intestinal acometida, às vezes eu já tenho que indicar uma cirurgia. Então, o tratamento depende muito do que tem no exame, do que a paciente sente e do objetivo da gente. E como é a cirurgia? A cirurgia é laparoscópica, né? Não existe operar endometriose via aberta. É uma cirurgia que hoje em dia é a imagem 4K. Por quê? Porque os focos, às vezes, são coisas milimétricas. A olho nu, dificilmente se vê focos muito pequenos. Então, é feita a cirurgia com a imagem 4K, onde a gente vai tentar ressecar os focos que estão ali visíveis e restabelecer a anatomia pélvica. Porque o que acontece em muitas mulheres? Do processo inflamatório crônico, a inflamação gera um reparo que vai gerar uma cicatriz, que é fibrose. E esse ciclo de inflamação, reparo, fibrose vai distorcendo, muitas vezes, a anatomia pélvica. Para você ter ideia, é bem comum a gente pegar os ovários da mulher para ficarem laterais ao útero, geralmente. A endometriose é bem comum dela pegar o ovário e grudar atrás do útero. Às vezes, os dois ovários estão um grudado no outro e grudado atrás do útero. Tu acredita? Então, tem uma distorção anatômica. Eu não entendi. Eu não entendi. Ficou meio confuso, né? Eu pego tem aqui o útero, os dois ovários ao lado. Imagina que útero... Trompa, ovário, trompa, ovário. Certo. É pra estar um do ladinho, um do outro, né? Sim. A endometriose, às vezes, ela pega o ovário, grudou aqui atrás do útero, o outro ovário grudou aqui atrás do útero. É mesmo? Isso é tão comum que tem uma expressão no exame de imagem que chama kissing ovaries. É muito comum na endometriose. Por quê? Os ovários, como se fossem se beijando atrás do útero. Grudados, aderidos. Isso com o tempo que a pessoa tem endometriose e não vai e não cuida. Processo inflamatório crônico. E aí vai juntando os dois. Às vezes um ovário bem alto, que a gente chama ovário em posição cefálica, o ovário tá lá em cima, era pra estar, poxa, do ladinho ali do útero, né? E às vezes tá o útero grudado na bexiga que tá ali na frente. Rapaz, Às vezes tá grudado no reto que tá ali atrás, às vezes tá tudo muito que grudado. Isso impacta, por exemplo, porque o ovário ele produz hormônios, né? Isso impacta
Isso impacta, sabe muito aonde? Ah. Na reserva ovariana, Sim. que é a quantidade de folículos que a mulher tem, que é o que chamam Então, no popular de óvulos. dificulta a gravidez, no caso. Dificulta a gravidez. Se prejudicar a reserva ovariana, vai dificultar, pela questão do número de folículos disponíveis. E se tiver algum comprometimento da trompa, obviamente Sim, também. tá mudando de lugar, né? Quem é que vai ter mais prejuízo na questão fertilidade? Quem de fato tem alguma lesão nos ovários, ou ovários em posição muito anômala, porque geralmente a trompa também pode estar muito distorcida, ou inflamada, ou edemaciada. E ovário, trompa e também, assim, a própria doença, ela pode dificultar engravidar, porque o que os estudos já mostraram? A paciente que tem endometriose, até o próprio endométrio que está lá no canto certo, ele é meio que doente também. Então, ele dificulta a anidação, que é a implantação do embriãozinho ali na parede do útero. É como se, poxa, como é injusto. Às vezes tem o óvulo, se encontrou com o espermatozoide, mas quando isso daí, desceu pela trompa, foi cair dentro do útero, a parede do útero não deixa grudar, que é o que a gente chama de anidação. O endométrio da mulher com endometriose, ele meio que dificulta isso acontecer. Então, se eu tiver doença no ovário, vai dificultar engravidar. Se eu tiver doença nas trompas, vai dificultar engravidar. Mas até se eu não tiver nenhuma cor nem outra, eu ainda posso ter dificuldade para engravidar. Do endométrio em si, né? Também. Meu Deus. E se tiver adenomiose junto, vai dificultar mais ainda. E é muito comum ter adenomiose junto. Adenomiose e endometriose. Bem comum. Que a adenomiose é quando a doença, ela acomete o músculo do útero. Mas como, por definição, endometriose é endométrio em outros locais, extrauterinos, ficava meio dúbio eu dizer. Mas como assim é endometriose do músculo uterino? Aí ganhou um nome diferente só por conta disso. É como se fosse a endometriose da musculatura uterina. Mas tem que ter um termo diferenciado, porque fica meio contraditório, entendeu? Sim. É o quê? É o músculo do útero inflamado, acometido de tecido que era para estar só na cavidade interna do útero. Começa a penetrar na musculatura, inflama a musculatura, aí além das dores todas que a gente já falou, altera o sangramento. Porque a endometriose, por si só, dificilmente vai alterar o sangramento. Mas quando a mulher começa a ter muita dor, muita cólica. E o fluxo de sangue aumenta. Fluxo muito intenso. Doutora, dessas pedação de sangue, elas dizem assim, parece um pedaço de fígado. Um coagulosão, assim. Isso é muito comum na adenomiose, né? Que é um tipo de... Ela dá um sangramento uterino normal, né? Uma das coisas que a gente tem que investigar quando a paciente tem um sangramento uterino anormal. Pronto, e aí a cirurgia, ela conserta, por exemplo, essa modificação no ovário, nas trompas, ou não é tão simples assim, não, né? Assim, volta ao normal ou não? Quando a gente opera, a gente pode tentar restabelecer a anatomia pélvica. Muitas vezes a gente consegue fazer muita coisa. Liberando a aderência. A aderência é como se fosse fibrose, né? Então vai liberando essas traves fibróticas e vai soltando os órgãos, vai restabelecendo essa anatomia. Nos ovários, quando a gente tem endometriomas ovarianos, a gente tem um questionamento que é sempre muito complicado. Por quê? Toda vez que eu mexo com o ovário, eu posso prejudicar os ovócitos, que é como se fossem os óvulos, é o nome científico lá dos óvulos. Então, mexi no ovário, eu posso prejudicar a reserva ovariana. Mas o endometrioma, ele é péssimo para minha reserva. Ele compromete de forma importante esses ovócitos. É como se fosse tóxico para esses óvulos, entendeu? Então, o endometrioma é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se eu deixo ele lá, ele vai comprometer de forma importante a minha reserva ovariana. Se eu tentar tirar, eu posso piorar. Então, a gente sempre tem que discutir isso com a paciente, tem que mostrar as possibilidades. Eu tenho que avaliar a reserva ovariana dela antes, para eu ver se eu tenho uma margem de poder perder algo, porque eu posso perder. Se eu for mexer em ovário, eu posso perder. É muito complicado, cara, isso. Então é melhor, talvez, deixar, né? Depende. Aí depende do contexto, de que tamanho é esse endometrioma, eu acho que está comprometendo muito ou não. É um trabalho de investigação forte, né? É complicado. É, um trabalho de investigação. É difícil. Mas tem que fazer, né? Tem que... a gente tem que tentar... eu quero melhorar a paciente. Eu quero pegar a queixa dela e quero tentar... Né? Então, infelizmente, não é um tratamento muito rápido de ser feito, pelo que eu entendi. Porque existem, dependendo, claro, né, do grau de tem que ter primeiro o entendimento que não tem cura, é uma doença crônica, né? Então, a gente tem que tentar controlar a doença. Por isso que é importantíssimo, quando dá o diagnóstico para a paciente, conversar sobre isso e explicar todo esse paralelo da alimentação, do estilo de vida. Ela não pode encarar a atividade física como algo opcional, é obrigatório. Ela não pode encarar a questão alimentar como algo opcional.
se ela quer ficar bem, né? A vida é feita de escolhas, mas Sim. eu quero melhorar, então eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que diminuir a inflamação no meu corpo. E aí o tratamento hormonal é algo que a gente pode oferecer, a gente oferece na maioria das vezes, mas tem mulher que não quero tomar hormônio, não quero usar nada hormonal. Vai dar certo isso? Depende. Depende e muito. Muito. Uma mulher que não teve filhos ainda, eu não fazer o bloqueio hormonal, eu tenho que explicar para ela que tem uma chance maior de quando ela for tentar engravidar, ela ter uma dificuldade maior. Ela quer correr esse risco? Ok. Eu corro o risco com ela, mas ela estando ciente. Entendeu? A mulher que já tem sua prole constituída, já teve seus filhos, ela quer tentar ficar só com esse tratamento paralelo, no estilo de vida, alimentação e tal. Concordo, a gente vai acompanhando, vai vendo como é que ela fica, vai vendo os exames subsequentes. Agora, tem que ter muita cautela. Por exemplo, o paciente tem uma lesão intestinal grave, uma lesão grande. Eu vou arriscar aquilo ali piorar? Então, essa decisão tem que ser muito bem pensada. Sim. Né? Então, apesar da decisão ser dela, mas o profissional tem que colocar todas as cartas na mesa. Dar informação para ela decidir, sabendo o que ela tá. Que ela tem a responsabilidade daquela decisão. Decidir na ingenuidade às vezes é muito fácil. Não, claro, com certeza. Tem que dar informação para ela poder saber o que ela tá fazendo. Aí... E você falou uma coisa aí, doutora, que eu não sabia. Não tem cura a endometriose? A endometriose não tem cura. Não tem cura. Se a gente opera a paciente, a gente tira as lesões que estão ali naquele momento. Na realidade, as lesões que a endometriose ocasionou, mas isso não quer dizer que está curando ali. Volta fácil. É mesmo. Então, assim, o que é bacana a gente pensar? Como doença crônica, se eu diagnostico e já digo que vou operar, mas peraí, ano que vem, se voltar, eu já vou operar de novo? E aí eu vou operar de novo? Todo ano vai operar? Então, se for caso cirúrgico, o ideal é que essa paciente faça uma cirurgia na vida dela. Sim. Mas eu tenho que ter muito juízo e saber quando é que eu vou indicar essa cirurgia. Porque eu posso morder minha língua e no ano que vem a paciente tá ruim. E aí, o que eu vou falar pra ela? Tu vai operar de novo? E lembrar, cirurgia não é como quem vai ali fazer uma unha. Cirurgia tem risco, anestesia tem risco, é uma cirurgia de grande complexidade. A paciente que vai operar endometriose, geralmente ela assina um termo de consentimento que ela pode sair colostomizada. Colostomia, bolsinha no intestino. Bolsa, né? Dependendo do que ela tem de lesão, mesmo sem lesão intestinal, se eu tenho muita lesão ali próximo, é um risco que tem. E a gente, às vezes, só sabe o que a paciente realmente tem de doença quando entra na pele da paciente. Então, é uma decisão muito séria. Então, ela tem que entender que ela vai conviver com essa doença por muitos anos, geralmente. Né? Se com sorte a gente der o diagnóstico precoce, vão ser muitos anos. E quando é que a doença dá uma trégua? Na menopausa, ela dá uma trégua na maioria das vezes. Entenda, na maioria das vezes. Por quê? Na menopausa eu não tenho mais o estímulo daquele hormônio que faz piorar e que faz inflamar. Mas a doença que eu já tenho, eu tenho. Eu posso não ter mais piora, entende? Mas a doença que já tem lá, ela não vai, talvez, mais dar tanto sintoma. Mas se eu já tinha uma lesão intestinal grave, ela não vai do nada sumir. Pode até o processo inflamatório reduzir, pode ser que ela apareça menor no exame de imagem, pode ser que o meu sintoma intestinal amenize, mas sumir é muito difícil. Mas, geralmente, a mulher deixa de ter a queixa na menopausa. Sim. Então, na maioria absurda das vezes, a gente pede a paciência para ela chegar na menopausa e aí a gente dizer assim, não, agora isso daí não vai te dar mais problema, dificilmente vai te dar problema. Mas até a menopausa é luta, entendeu? Mas... A pessoa, a mulher, ela pode, desde a adolescência, quando começar a menstruar, já ter um quadro de endometriose e passar o resto da vida assim? Ou não, ela pode... normalmente, a endometriose, ela tem uma idade mais comum. Idade reprodutiva, que a gente chama menacme, né? Menstruou, começa o problema geralmente aí. Dificilmente ela vai começar a menstruar já com menstruações extremamente dolorosas, porque... Tem que ter um tempo para a doença se estabelecer, né? Mas isso aí, às vezes, não demora muito. Então, são histórias de anos de dor, muitas vezes, até se dar o diagnóstico. Hoje em dia, graças a Deus, a gente falando mais sobre isso, que é importantíssimo essa fala para poder as próprias mulheres terem mais atenção ao que elas sentem, o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce. E ele precoce, ele facilita no tratamento do... Demais. Porque se eu pego o problema começando e eu tento controlar dali, que a doença não está avançada ainda, é muito mais fácil eu conseguir uma estabilidade.
eu conseguir que essa paciente não tenha um prejuízo reprodutivo, que ela não sofra tanto, entendeu? Que ela não tenha tanto a questão sexual envolvida, porque a questão sexual também, a gente falou já um pouquinho sobre isso, a própria doença dá dor, né? Então, eu tenho penetração, quando o pênis encosta ali no colo do útero, às vezes dá uma dor, tá mexendo com a pelve que é toda inflamada, mas vai doer mais se a doença estiver mais avançada. Além disso, a mulher que vem nesse ciclo vicioso de relações sexuais dolorosas, ela começa aquele mecanismo de antecipação da dor. Poxa, o meu parceiro ou parceira estimula ali, ela já pensa, eita, a última vez foi Doeu horrível, tanto. cara. Já vai se programando Não pra ter quer dor de de novo. novo, obviamente. Não quer mais. Doeu pra caramba, entendeu? Então é uma bola de neve. Com o passar dos anos, é a mulher que ela evita, como tudo, ter uma relação sexual. Ela prefere acabar o casamento dela. Aquilo ali gera um sofrimento enorme. Entendeu? Então, antes que isso vire um prejuízo gigantesco, ela tem esse prejuízo, se a gente diagnostica no começo, pode ser que ela não tenha essa questão sexual, que ela não tenha tantos sintomas, que ela não sofra tanto. Por isso que a menina começou a menstruar, vamos prestar atenção como é que é essa menstruação. Será que ela tem uma cólica que todo mês tem que tomar remédio? Será que é normal isso? Então tem que abrir a mente para a possibilidade de ser endometriose, sim, mesmo na menina muito nova. Mas existe cólica normal? Existe assim, a A cólica cólica de normal, ela menstruação? é um incômodo. Ela é um incômodo que não te impede de fazer nada. Que muitas vezes tu nem toma remédio, que tá ali aquela coisinha chata, entendeu? Incomodando. Não é uma dor que te incapacita, não é uma dor que tu tem que parar o que tu tá fazendo pra se deitar, que tu tem que tomar remédio de horário, que tu tem náusea, que tu tem ânsia de vômito, que tu fica a ponto de desmaiar. De jeito nenhum. Como a gente falou no início, né? Isso não é normal, não A normalize cólica isso. normal, ela é um incômodo. Por E ela quê? dura mais ou menos quanto tempo e como... Varia, tem gente que tem como se fossem umas pontadas, vem uma pontadinha, incomoda e passa, entendeu? Durante todo o período menstrual, é comum ter um incômodo, mas dor não. Então é um incômodo, né? A pessoa tem que Incômodo, entender tô que... incomodada, tô me sentindo aqui um pouquinho inchada, coisa leve, né? Minha barriga tá dolorida, mas não me impede de fazer nada. Eu vou pra minha academia normal. Trabalho eu normal. Trabalho normal. Eu não tenho que ficar preocupada se o meu remédio acabou, porque se não tiver o remédio eu fico pra morrer. Tem paciente que a gente diz assim, tu acha que a tua cólica é muito forte? Se tu tivesse que dar uma nota, aí ela... Mas peraí, com remédio ou sem remédio? Aí eu digo, não, sem já remédio. Tem uma coisa, já não tá muito Sem certo. remédio. Aí sem remédio ela diz, não sei. Por quê? Porque todo mês eu não espero nem piorar, doutora. Eu sei Já que se eu não bota. tomar vai ficar insuportável. Então sem remédio ela nem sabe. Tá vendo como Então é? não é nada normal. Se perguntou com remédio ou sem remédio é porque já não tá normal. De jeito nenhum. Não tem Então, não é uma coisa tão difícil da mulher perceber, não, né? Se ela tá sofrendo, pronto, eu acho que esse é o termo, O sofrimento, problema a dor. é normalizar isso, como a gente já conversou. Então a mulher tem que entender que ter dor não é normal em contexto nenhum. Não dá, pessoal. Não dá. Contexto nenhum. Tô menstruada, tô com dor. Peraí, eu ouvi alguém dizer que isso pode ser endometriose. Bora ver se não é? Pode até ser que não seja, você seja um pouco mais sensível. Sim. Mas aí, peraí, vamos conversar com um profissional que numa conversa mais profunda, uma profissional bacana já vai te dizer. Como a gente conversou, o diagnóstico hoje ele é clínico. Eu não preciso ver a doença no exame para dizer, tem aqui a doença. E quando você tem um diagnóstico já precoce, facilita o resto da vida da pessoa, né? Com certeza. Porque, como você falou, é uma doença que ela não tem cura. Mas ela tem como você ter uma qualidade de vida boa se você tiver... Na maioria das vezes, sim. Porque, assim, se a gente diagnostica tarde, já são outros mecanismos de dor. A dor, quando ela vira uma dor neuropática, a dor cronificou. Dor que já vem arrastada ali lá de trás. Ela começa a atingir nervos, que aí uma dor central. São termos que não tem benefício a gente falar aqui. Mas só para entender que dor, só por si só, ela já gera dor. Se eu pegar uma paciente que tem uma lesão de endometriose aqui, que está gerando uma dor aqui, mas essa dor já cronificou. Se eu operar e tirar essa lesão, ela pode continuar tendo essa dor, porque a dor já cronificou. O mecanismo de dor já é diferente. Então, a gente quer evitar a dor cronificar. A dor, quando cronifica, eu posso tirar todas as lesões que ela tem ali. Mas já ela é como se fizesse parte do corpo já, né? Ela continua com dor. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de medicamentos que atuam nessas dores neuropáticas, né? Nessas dores crônicas neuropáticas. Então, não é tão simples. A gente quer muito que o diagnóstico seja o mais precoce possível para tentar evitar que chegue a esse ponto. Uma dor crônica. E como você falou no início, a endometriose ela vai se espalhando pelo corpo, né? Então, se você tiver, assim, começar um tratamento já cedo, isso dificulta também... Dificulta muito. A ter essa
essa proliferação. Dificulta. Assim, a gente não pode dar a certeza. Olha, você está em tratamento, a doença vai estabilizar aí. Porque cada organismo é um. Né? A gente tem que acompanhar de todo jeito. Eu acho muita irresponsabilidade uma paciente com endometriose passar mais de 6 meses sem ir ao médico. A gente tem que ver como é que as coisas estão. É uma doença crônica. Tem que estar bem acompanhada. Em muitas pessoas vai estabilizar. Vai ter pequenas variações ali, se ela está bem acompanhada e está fazendo o papel dela. Mas às vezes não acontece tão bonitinho assim. Tem gente que faz tudo certinho, mas a doença ela é mais rebelde, ela avança, né, de forma mais arredia, digamos assim. E lembrar, gente, que a gente falou, tem um componentezinho genético forte, né? Atenção para quem tem mãe que reclamava de muita cólica, quem tem irmãs que reclamam de muita cólica. É muito comum a gente pegar várias mulheres na família. Muito comum, demais. E quando você vê uma dúvida, assim, há uma dificuldade, a endometriose pode ser uma das causas de infertilidade, né? Sim, uma das principais. Principais causas de infertilidade. Mas e quando a mulher engravida com endometriose, certo? Diminui as dores durante a gravidez? Como é esse processo? Geralmente, o tratamento pode continuar, o tratamento durante a gravidez? Legal essa pergunta. Assim, geralmente, quando a paciente quer engravidar, a gente já tem que tirar o medicamento. Se ela estava com o medicamento hormonal, a gente tem que tirar. Porque os medicamentos hormonais, eles dificultam ou bloqueiam a ovulação. Sim. Então, para tentar engravidar, eu tenho que ovular. Então, ela já estava sem esse remédio, provavelmente tentando engravidar. Certo. A gente num tratamento paralelo para controle de dor, claro, né? Porque nesse processo de tentativa, a gente quer dificultar que seja sofrido esse período. Sim, sim. E quando a mulher engravida, os hormônios dessa fase gravídica e puerperal também, até numa fase tardia, é como se fosse um processo que esfria muito o processo inflamatório da doença. É como se fosse um grande balde de gelo também no incêndio, digamos assim. Então, o que é bem comum? Diminui a dor. De forma importante. O que é bem comum, doutora? Eu tinha muita cólica. Depois que eu tive meu filho, melhorei muito. Isso é o quadro clínico mais comum, assim, a gente ouve muito essa Então, não história. só durante a gravidez, mas depois que a criança nasce. Bem comum a paciente melhorar bastante. Quem piora é a contramão aí do mais comum, digamos assim. É muito frequente. Então, ter filho, de uma certa forma, ajuda... Tu sabe que eu acho que é daí que vem aquela história de quando casar passa, que falavam da cólica? Na verdade, o quando casar, acho que era quando tiver menino passa. Quando tiver filho, né? Porque ninguém sabia o que era endometriose. Sim. As cólicas geralmente quando tem endometriose, geralmente melhora bem depois de ter filho. Eu acho que é daí que vem aquele mito. Menino, isso é só cólica, quando casar passa. Quando tiver filho passa. Olha que interessante. Eu acho que é daí. E passa mesmo, assim, não é um período que ela fica sem... Depende, é muito variável, né? Muito de pessoa para pessoa. Mas existem muitas mulheres, e a literatura também mostra isso, que tem assim, uma melhora importante do quadro clínico e também dos achados ao exame. Então, a gente vê realmente as lesões como se tivessem menores. Por quê? Porque o processo inflamatório está mais controlado. Por quê? Porque os hormônios dessa fase de gravidez, de pós-parto, também, eles esfriam muito todo esse processo inflamatório. É bem comum. E aí, se a mulher tiver outro filho depois, continua tendo esse mesma... Mas entenda, não tô dizendo que ela vai ficar ótima e que tá tudo bem. Que é o remédio, engravide, que é o seu remédio. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Até porque a endometriose não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. O que a gente vê em muitas mulheres é uma melhora clínica, realmente, depois de gravidez, mas tem que continuar bem acompanhada, em tratamento e tudo. Claro. E na questão da gravidez, muitas vezes o problema da endometriose é engravidar. Dificilmente ela vai dar um problema na gestação. É raro isso acontecer. O mais difícil é conseguir realmente conseguir que engravidar. Seja fecundado ali. Assim, na questão aí de complicações gravídicas, a gente não tem muito isso, não. Ah, que bom, né? Pelo menos dá Pelo menos isso. Você fala, chega a dar um alívio, né? Porque é um sofrimento isso. já tanto até na vida toda da mulher com endometriose, pelo menos durante a gravidez. E tu crê, assim, como é bem variável, né, o quadro clínico, tem mulher que descobre endometriose na cesárea. A gente vê uns pontinhos... Na vida real, a endometriose é como se fossem uns foquinhos amarronzados ou arroxeados. E às vezes a gente vê focos de endometriose na mulher que nem sintoma tinha. Ou que achava que não tinha algo patológico. E aí tem o relato do colega que fez o parto. Olha, tinha endometriose ali, mas às vezes não dá para fazer... Não vai fazer a cirurgia de endometriose junto com a cesárea, obviamente. Para você ver como existem muitas mulheres que não sentem nada. Né? Engravidaram, não tiveram problemas para engravidar. Também acabar com essa história de que é sinônimo endometriose e infertilidade, porque tem mulher que tem um diagnóstico, já vem sofrida, doutor, e aí eu não vou ser mãe e tal. Poxa, não é assim também, né? Não é assim. Não é por aí. A gente tem que ter muito cuidado para não aterrorizar a mulher, para ela não já ficar achando que ela é infértil. Agora, tem que ter uma orientação muito bem feita nessa questão da fertilidade.
Muitas vezes, a mulher que tem um diagnóstico jovem, às vezes, se ela, por exemplo, congela os óvulos jovem, ela pode dificultar de ter problemas futuros, né? Por quê? Porque a endometriose, se eu for pensar que pode acometer meus ovários, tá? Aquela inflamação ali, ou propriamente no ovário ali perto, isso pode ser muito maléfico para os folículos, que são os óvulos, né? E aí, se eu congelei esses óvulos antes, a idade que eu vou ter filho não depende mais ali dos óvulos que Sim, estão lá sim. sofrendo com a endometriose, né? Então, o congelamento de óvulos é algo que veio ajudar muito essas mulheres também. Bacana. Principalmente quando a gente diagnostica cedo, a mulher não tem noção de quando ela quer ter filho. Mas espera aí, vamos ter uma segurança que a gente vai diminuir a chance de ter problemas depois? E aí a gente oferece o congelamento de óvulos, é bem bacana. Legal. Agora a gente conversou mais no início sobre se a endometriose ela pode levar à morte. Sim, De alguma forma. E como seria isso, doutor? olha só, graças a Deus a gente não vê isso acontecer com frequência, né? Mas eu se eu nunca vi. A pessoa morreu de quê? Não, de endometriose. mas ó, um dia desse quase aconteceu num hospital aqui de Fortaleza. Porque entenda, se eu tenho uma lesão intestinal e essa lesão obstrui o intestino, o cara morre. Se eu tenho uma lesão comprometendo o funcionamento do aparelho urinário, se o meu rim não funcionar, eu vou morrer. Graças a Deus a gente tem dois, né? Rins a gente tem dois. Sim. Um parou, o outro ainda meio que dá conta. Mas isso é Mas gravíssimo. o impacto no corpo é muito isso grande. é muito grave, entendeu? Então, na realidade, não é que a endometriose em si, ela causa a morte. São os problemas É os problemas que ela... secundários. Dependendo do órgão que ela está acometendo, se ela está acometendo de forma grave e pode estar prejudicando o funcionamento desse órgão, aí eu posso ter um problema muito sério. Então, doutora, pela nossa conversa aqui, o que eu observei em relação à endometriose é diagnóstico precoce, né? Fundamental. Você ir atrás, a mulher, você que tá nos assistindo aí, pessoal, realmente... teve essa dor, teve uma coisa, é como você falou muito bem, se é dor, não é normal. Não é normal. Acabar com essa história de normalizar sentir dor. Né? E pode até não ser, pode ser outra coisa, mas peraí, então tem que investigar, né? Tem que investigar. Tem que investigar, né? Questiona, leva esse questionamento pro teu médico, né? Sim. Pergunta, se o médico não perguntar, pergunte. Doutor, eu sinto isso quando eu tô menstruada, é normal, todo mês eu sinto. E outra coisa, dá atenção a tudo que é sintoma cíclico. Menstruei, dor nas costas, cara, toda vez que a menstruação vem aquela dor lombar. Endometriose faz muito isso, né? A gente tem muito comumente acometimento em ligamentos que vão até o sacro, nessa parte final da coluna. Tem mulher que só tem essa dor lombar. Menstruou, ai que dor horrível nas costas, todo mês. Então, atenção a sintomas que são cíclicos. Cíclico em relação aqui à menstruação. Sim. Menstruei, senti isso, menstruei, senti isso. Peraí, será que não é endometriose? Né? Eu nunca esqueço uma paciente minha que ela menstruava e sangrava o umbigo. Menstruava e sangrava o umbigo. Doutora, é normal? Mulher não é normal, claro que é normal. E o que ela tinha? Ela tinha um foco de endometriose umbilical. E sangra. Lembra que eu falei assim, inflama e sangra onde tem lesão? Sim. Literalmente sangra. No umbigo, então ela tinha um foco umbilical e toda vez que ela menstruava, sangrava pelo umbigo. E achava que então, normal. ela ficou uns 3 anos nessa história, viu? Meu Deus do céu. Até vir conversar comigo. Meu Deus do céu. Então, todo sintoma cíclico, que é junto com a menstruação, algo que você acha que não é normal, aí investigar. Pois, doutora, só pra gente até revisar, então, pra a pessoa tendo um diagnóstico da doença, né, da endometriose, que não tem cura, ela pode ter uma vida normal. Graças a Deus, pode ter uma vida normal na maioria das vezes. Com uso de medicamentos, mudança de hábitos alimentares, de rotina, de físicos, né, com atividade física, ela consegue ter uma vida normal e às vezes tendo a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Infelizmente, às vezes a cirurgia vai ser necessária. Sim. Mas graças a Deus, não é nem na maioria das vezes, né? Na grande minoria das vezes, a maioria das pacientes fica bem com o tratamento clínico. Mas como é uma doença que tem várias variáveis, né? A questão nutricional, estilo de vida, atividade física, é difícil a pessoa fazer tudo certinho o tempo todo. Então, o que a gente pega com frequência? A paciente vem bem, aí tem uma época de crise. Aí, às vezes, é um período que ela tá ruim emocionalmente, tá com problema no trabalho, acabou um relacionamento. Eu chutei o balde aqui, eu tô comendo muito mal, final de ano, festa final de ano. Então, tem muito esse contexto do paralelo na questão estilo de vida. Por isso que, dando o diagnóstico de endometriose, já tem que entrar todo esse acompanhamento multidisciplinar. O foco aí, a atenção e a importância da questão nutricional e a questão da atividade física, entendeu? Porque isso faz mudar muito. De eu vir bem. Cara, eu tô muito ruim esse mês. E às vezes eu nem me toquei, mas tô comendo tão errado esse mês.
né? Não fui para academia esse mês, né? Então tem muito a ver. A gente entender o que é a doença, entender esse processo que é essa doença inflamatória, essa doença crônica e tudo o que a gente pode fazer para melhorar, né? Ter crises eventuais não quer dizer que o negócio está desandando. Né? A gente tem que tentar sempre melhorar e entender que ficar sem dor, nunca mais vou sentir dor, é meio utópico isso. Mas você consegue conviver de uma maneira mais... Mas a gente consegue ter uma qualidade de vida, entendeu? E é isso que é o principal objetivo da gente como profissional que lida com endometriose eu quero promover mais qualidade de vida a essa pessoa que vem em processo de sofrimento. Perfeito, doutora. Se você quiser seguir a doutora Camila Marques no Instagram, é DRA Camila Marques, não é isso? Isso. DRA Camila Marques, você segue lá. Você segue e acompanha a doutora Camila. Doutora Camila, muito obrigado pela nossa conversa. Muito obrigado. Eu espero. Obrigado pelo convite. Eu espero realmente que tenhas esclarecido para as mulheres que nos acompanharam aqui nesse podcast. E deixar aqui já de antemão para você que nos acompanhou, que conhece alguém que tenha, não normalize, né, doutora? Eu acho que essa é a grande principal. Mensagem final seria essa, né? Exato. Não normalizar. Estou sentindo dor, o que está acontecendo? Isso não é normal. Vamos não investigar. É normal. E vamos passar a mensagem adiante, né? Assim, a gente vê campanhas de muitos assuntos. A endometriose também tem, né? Até um mês. Sim, março é o mês da endometriose, sim. mês de conscientização, né? A gente fala mais sobre a doença esse mês, mas a gente tem que falar mais o tempo inteiro. Durante o ano todo. Mas a gente tem o março, que é o março amarelo, né? Certo. Que é em comemoração à endometriose, a luta contra a endometriose. Né? Que inclusive está até ganhando mais espaço, inclusive na política, a gente está conseguindo tentar viabilizar mais projetos na luta contra a doença também. Sim, né? sim. Graças a Deus está tendo mais visibilidade. É uma causa muito nobre que precisa de mais atenção. E né? talvez com mais visibilidade esse percentual de 10%, como você comentou no início, talvez aumente, né? Porque eu acho que ainda tem muito subdiagnóstico aí, exatamente, né? Diagnósticos Com melhores certeza. que tem que não foram diagnosticados ainda. Então, finalizamos aqui o nosso podcast com o tema endometriose com a doutora Camila Marques. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que o podcast Fala Go é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. Muito obrigado, doutora. Obrigado a vocês que nos acompanhou. Até o próximo podcast Fala Go. Fiquem em paz, saúde e paz para todos nós. Até a próxima, se Deus quiser. Bem.